E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo bacaninha, tudo na mais perfeita maravilha? Se estiver em São Paulo nesse momento, nas cidades paulistas aí, muito obrigado. Se estiver no Rio de Janeiro, se estiver em Brasília, em Minas Gerais, se estiver em Belo Horizonte ou outras cidades mineiras, se estiver em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, né, no Piauí, no Ceará, na Bahia, no Rio Grande do Norte, se estiver na Amazônia, se estiver no Pará, se estiver no Acre, em Rondônia, Tocantins, no Goiás, muito obrigado por mais uma vez você, brasileiro, né, brasileiro, aí ó, acompanhando o canal Paulo Dharma 1970, muito obrigado. Você também brasileiro que está fora nesse momento, do Brasil, se estiver na Argentina, se estiver na Bolívia, se estiver no Uruguai, na Colômbia, na Venezuela, se estiver no Paraguai, estiver nos Estados Unidos, brasileiros aí, a colônia brasileira nos Estados Unidos, na Nicarágua, onde você estiver na Europa, estiver em Portugal, Lisboa, né, brasileiros aí em Lisboa, brasileiros nesse momento na Suécia, na Irlanda, na Inglaterra, na França, em Paris ou outras cidades francesas, estiver na Polônia, na Suécia, na Estônia, na Letônia, na Rússia, estiver na União Soviética, ó, vi agora o ato falho aqui, a União Soviética, estiver na Rússia, né? Estiver na Austrália, estiver na Nova Zelândia, na Oceania, no Japão, na Índia, brasileiros aí na Índia, se nosso conteúdo chegar aí na África, né, no Egito, ou outros países africanos, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui no canal Paulo Dharma 1970, assistindo esse vídeo desse humilde ser que está aqui falando com vocês, né? Que Deus nos abençoe, que Deus sempre nos dê a força e a fortaleza para a gente continuar sempre aqui no canal Paulo Dharma, sempre passando vídeos aqui. Que Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo. Que Ele abençoe a você, a sua família, onde você estiver nesse mundão de Deus, e abençoe a minha aqui também, a minha família também. Sempre que Deus nos dê, né, sabedoria, que é muito importante. Sabedoria é a coisa mais importante que Deus pode nos dar, é a sabedoria. O resto vem de banda aí. Graças a Deus, glória a Deus sempre, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, tá aqui o meu Instagram, @paulodharma1970. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, seu comentário é sempre bem-vindo aqui e ajuda pra caramba o canal, né? Você comentou, já ajuda o canal mesmo, muito obrigado. Comente, fale o que você quiser, a sua crítica, diga o que você quiser, que é livre, que é bem-vindo, pode falar à vontade aí, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Se você quiser ajudar o canal com qualquer, ó, 988-290-767-91, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma 1970, beleza? É o Pix do canal Paulo Dharma. Tem também a forma de doar aí embaixo, junto do like aí no vídeo. Tem a forma de doar. Se você quiser ajudar o canal Paulo Dharma dessas formas, também você pode comprar também os livros pela Amazon. O livro do Bruno Tolentino, que eu vou falar hoje aqui no canal. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, beleza? Você pode adquirir esse livro pela Amazon. Tá tranquilo, beleza? Se você quiser comprar, ajuda o canal também. Se quiser comprar qualquer outra coisa também, pode usar o link. Se você quiser comprar uma televisão, quiser comprar um computador, um relógio, um celular, quiser comprar um iPod, um iPad, sei lá, um tablet, o que você quiser comprar, você compra pela Amazon. Você compra pela Amazon até papel higiênico, você compra pela Amazon. É um negócio impressionante. Eles te mandam para sua casa rapidinho tá chegando. Qualquer coisa que você quiser comprar, você compra aí pela Amazon. Clica no link aí, beleza? Você ajuda pra caramba o canal Paulo Dharma 1970. Você não sabe o tanto. Tranquilo? Então é isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilha, comente. A gente vai ali então pegar uma água, beber uma água pra dar uma geral aqui na garganta e a gente volta aqui em 10 segundos. Deu um recado aqui, esse recado inicial do vídeo aqui. Você entra aí, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilha, comente. A gente vai ali pegar uma água, vai passar a vinheta aqui do canal, a gente volta rapidinho, beleza? Então não sai daí. Valeu. Aqui, valeu. E aí, voltei? Deixa eu pegar aqui minha água aqui, voltei. Seguinte, algumas semanas atrás, uma semana atrás, eu não estou bem recordado de recordação aqui, eu fiz um vídeo
sobre um autor que eu conhecia de muitos anos, mas não tinha lido, né? Foi o Ezra Pound, Os Cantos, esse livro aqui, ó, que eu tenho em mão, espetacular, Os Cantos, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Compra na Amazon, beleza? Leia Os Cantos do Ezra Pound, vale a pena pra caramba. E por conta do Ezra, eu fui atrás de outro poeta, mas brasileiro. Eu fui atrás de outro poeta brasileiro, que é o Bruno Tolentino. Fui ler, eu conhecia o Bruno Tolentino de muito tempo, mas aqui, ó, Bruno Tolentino, O Mundo como Ideia, O Mundo como Ideia. Eu conheci esse Bruno Tolentino de muito tempo porque eu tinha lido aqui, né, o Jardim das Aflições do Olavo. O Jardim das Aflições do Olavo, que tem um prefácio escrito por ele. E foi inclusive o Bruno Tolentino que incentivou o Olavo a escrever este livro. Aqui, ó, vou até mostrar aqui, ó. Que é espetacular, ó, prefácio do Bruno Tolentino. Tá vendo aqui, ó? Prefácio do Bruno Tolentino. Eu conhecia, o Olavo sempre falava do Bruno Tolentino. E eu, caramba, né? Eu sempre tive a curiosidade de ler. O Olavo sempre falou muito bem do Bruno Tolentino. O Bruno Tolentino não era um olavista, tá, gente? Ele era um homem erudito, um homem de conhecimento, um homem poeta, ensaísta, que estava aí, né, escrevendo aí há muitos e muitos anos, escrevendo seus ensaios, sua poesia, mas acesso a esse material aqui no Brasil sempre é mais complexo, né? Você tem que se virar. Hoje está mais fácil de você obter certos textos, certos livros. Não foi sempre assim, tá, gente? Pessoas que nasceram aí por volta de 2000 não sabem como era encontrar certos materiais, certos livros. Muitas vezes você não tomava conhecimento, de certos autores. O Olavo mesmo, só depois de 2010 que eu realmente, olha que eu trabalhei em banca de jornal, mexi com livro, revista, a vida toda, e jornais e revistas, e o Olavo fui descobrir depois de 2010, incrível, 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 e o Tolentino veio nessa leva. Como o Olavo falava do Bruno Tolentino, e como ele apareceu no prefácio aqui do Jardim das Aflições, foi onde eu tomei conhecimento do Tolentino. Inclusive ele vai falar aqui, né, no comecinho desse prefácio aqui, ó, quer ver, ó, só pra... porque ele é um homem de erudição, tá, gente, aqui, ó, de quando em quando na vida do espírito desanuvia-se aquele céu plúmbeo e baixo em que Baudelaire via a tampa da marmita na qual, segundo ele, ferve a humanidade. Ele começa esse prefácio do Jardim das Aflições, que tô devendo resenha aqui no canal, tá? Porque eu já li, foi um dos primeiros Olavos que eu li, e eu acho que eu não tinha ainda o canal. Não tinha o canal, mas eu tô, depois do Bruno Tolentino aqui, me deu a vontade de reler o Jardim das Aflições e trazer aqui para o canal Paulo Dharma 1970. Nós temos aqui um livro extraordinário, gente. É um negócio paquidérmico, imenso. É assim, como eu no Brasil, textos escritos por brasileiros, esse provavelmente foi um dos melhores e maiores que eu tive o prazer, que isso aqui foi um prazer inenarrável de ler, O Mundo como Ideia. Inclusive eu tô atrás, eu tô com outros livros do Tolentino para trazer aqui para o canal. Inclusive eu tenho alguns que já estão no meu tablet já. Eu nem peguei o tablet para trazer aqui, mas é porque eu vou falar aqui um pouquinho de cada um desses materiais. Quer dizer, são coisas assim absurdas, são textos absurdos, coisas assim incríveis. Você tem que tomar conhecimento, você tem que ler, você tem que pegar isso aqui. Você vai dar um salto qualitativo na sua existência muito grande. Eu sou uma pessoa antes e sou uma pessoa depois de ler o Olavo, ler o Bruno Tolentino. Eu me considero hoje que eu estou em outra, não vou dizer assim, como outro Bruno, né, um jogador do Flamengo, em outro patamar, entendeu? Mas a gente sobe a régua um pouco, e a gente vê que como a gente consegue, né, pegar esses caras, eles nos ensinam a enxergar ao longe, sobre ombro de gigantes, como se dizia como disse o Newton, né? A gente enxerga longe depois que a gente pega uma maravilha como o mundo como ideia. Negócio impressionante, impressionante. Para daqui, né? Bruno Tolentino, biografia completa, dados gerais. Nome completo: Bruno Lúcio de Carvalho Tolentino.
Nascimento 12 de novembro de 1940 no Rio de Janeiro, Brasil. Falecimento 27 de junho de 2027 em São Paulo, Brasil. Profissão: poeta, tradutor, ensaísta, editor e professor. O movimento literário onde a gente pode enquadrar ele, né? Poesia formalista, lírica, filosófica, contracorrente, modernista. Infância e juventude. Oriundo de uma família da elite intelectual fluminense, Bruno Tolentino cresceu cercado por figuras literárias e acadêmicas. Frequentou ainda jovem os círculos literários ligados à geração de 1945 e à revista Orfeu. Exílio voluntário na Europa. Em 1964, com a chegada da ditadura militar ao Brasil, autoexilou-se voluntariamente na Europa, passando por países como Itália, Suíça, Inglaterra e França. Então ele viveu ele viveu durante 30 anos na Europa, convivendo aqui. Inclusive ele vai nesse livro aqui, ele vai dar uma geral sobre essa convivência, sobre com quem ele viu, com quem ele conversou. A convivência com intelectuais como Giuseppe Ugaretti, Yves Bonnefoy, Eugênio Montales, T.S. Eliot, Harold Bloom. Atuou como editor de revistas literárias e tradutor. Deu aulas na Sorbonne e foi professor visitante em Oxford e Cambridge. Você vê que o cara não era pouca coisa, né? Teve polêmica, as polêmicas e prisão. Tolentino cultivava uma imagem mitológica de si mesmo, aristocrática, cosmopolita e intelectualizado, que gerou antipatias. Em meados de 1980, foi preso por tráfico de entorpecentes no Reino Unido e cumpriu pena. Esse período foi abordado de forma velada em seus textos posteriores. Quer dizer, ele não foi de ficar dando muita bola, né? Ele passou por esses perrengues. Inclusive, em algumas entrevistas que eu vi no YouTube dele, ele falou que ele usou isso como aprendizado. Me lembrou bastante o Dostoiévski. Né, que pegou prisão lá por envolvimento com socialistas e pegou 10 anos de cadeia e depois se transformou, quando saiu da cadeia virou outro, né? Inclusive se cristianizou, coisa que antes ele não era. Dostoiévski, vai pegar as biografias do Dostoiévski, aí vai escrever Memórias do Subterrâneo, vai escrever todos aqueles textos maravilhosos, extraordinários, por conta do período de 10 anos que ele passou preso. O Tolentino me traz essa memória de, assim, parece que ter sido preso, né? Parece que tenha sido que ele tenha dado uma virada, né? Uma 360 assim na vida dele. Ele ganhou o prêmio Jabuti de poesia em 2004. Quer dizer, o cara ele foi supra premiado, né? O episódio de prisão obscureceu parte de sua reputação, embora ele tenha atribuído o caso à perseguição e equívocos diplomáticos. Quer dizer, ele foi preso ele se considerava inocente, tá? Ele se considerava inocente dessa prisão, mas usou a prisão inclusive também para ter experiência e escrever também sobre o Balada do Cárcere, né? Inclusive vou falar aqui dos livros do livro que ele escreveu sobre quando estava preso. Retorno ao Brasil e reconhecimento. Retornou ao Brasil no início dos anos 1990. Passou a se posicionar como crítico feroz do concretismo e do modernismo radical brasileiro, defendendo a tradição clássica, a religiosidade, o rigor formal e o cosmopolitismo erudito. Rejeitava a poesia experimental e defendia que o modernismo brasileiro havia promovido uma degeneração estética. Ganhou 3 prêmios Jabuti de poesia em 1994, 2000 e 2004, um feito raro. Como eu falei, ele ganhou também o prêmio Jabuti em 2004 também, né? Por conta disso. Quer dizer, como eu falei, lembra bastante a experiência que o Dostoiévski teve quando ficou preso 10 anos e saiu da prisão com outra visão de mundo. Uma bibliografia selecionada e análise das principais obras. Primeiro, né, A Hora de Catarina, 1994, primeiro volume da trilogia da ausência, você deve estar vendo a capinha aí, né? Livro dividido em 5 partes, reunindo sonetos e poemas sobre a ausência, a memória e o tempo.
Tons elegíacos, religiosos e existenciais. Ganhou o Prêmio Jabuti de Poesia em 1994. 2. O Mundo como Ideia, que é esse aqui, né, de 2000. Ó. Segundo volume da trilogia, composto por 100 sonetos rigorosos de inspiração filosófico-metafísica. Faz referência ao idealismo platônico e à obra de Schopenhauer, no título, né, O Mundo como Vontade e Representação, do Schopenhauer. Aqui, O Mundo como Ideia. Trata-se da poesia como mediação entre realidade sensível e espiritual. Ganhou o Prêmio Jabuti de Poesia em 2000. Quer dizer, eles não tinham como negar, né? Eles não tinham como negar essa grandiosidade da poesia do Bruno Tolentino. 3. A Imitação do Amanhecer, de 2004. Terceiro volume da trilogia, considerado seu testamento político, intensifica o tom místico, cristão e metafísico. Poemas tratam da morte, da conversão e do destino do poeta. Quer dizer, você vê que aquilo que eu falei dele sobre Dostoiévski tá valendo, viu? Tá valendo. Não é chute da minha cabeça, não. Porque realmente o cara, quando ele sai da prisão, Balada do Cárcere, né, como um Oscar Wilde redivivo, ele volta arrebentando, né? Os 4, Os Deuses de Hoje, 1971, primeiro volume publicado ainda na Europa em francês, posteriormente traduzido pelo autor, reflete sua fase mais hermética com versos livres e conteúdo filosófico denso. 5. O Livro de Deus e do Nada, 2000, coletânea de ensaios filosóficos, teológicos e estéticos, defende a poesia clássica como expressão do Logos, critica duramente os poetas concretistas como Haroldo de Campos e Augusto de Campos. Quer dizer, se você, aqui no Brasil, você criticar certas vacas sagradas, se você criticar certos estilos, se você criticar os donos do poder, né, se você criticar as figuras que são insensadas, como ele falava mesmo, né, nos cadernos das Folhas de São Paulo, as Folhas, se você criticar esse pessoal, você ganha bloco, né? Você ganha bloco e você ganha inimizade. Mesmo assim ele quebrou essa parede, né? Essa quarta parede, e foi além. E como eu tô falando, e premiado mesmo por aqueles que o criticavam. A Balada do Cárcere, livro póstumo, que é esse livro que ele fala sobre que ele vai contar sobre como ele foi à prisão, né? Livro de poemas inspirados em sua prisão na Inglaterra, estilo mais sombrio, direto e confessional, análise do sofrimento, da solidão e da salvação espiritual. Estilos e temas: forma, sonetos, poemas métricos, linguagem elevada e culta. Temas: espiritualidade, ausência, exílio, tradição, morte, salvação, tempo, memória, silêncio. Influências: Dante, Camões, T.S. Eliot, Hilke, Pascal, Santo Agostinho, Orígenes, Simone Weil. Frases marcantes dele: a poesia, se quiser sobreviver, deve voltar a ser instrumento do espírito. A liberdade da forma é a prisão da ausência. A modernidade é a maior negação da cultura ocidental. Nós temos legado e contribuição. Contribuição para a literatura brasileira. Reintroduziu a tradição métrica e versificação clássica no Brasil, contrariando o espírito da ruptura modernista. Sua poesia é profundamente filosófica, espiritual e metalinguística. Criou uma lírica que mescla Dante, Eliot, Camões, Shakespeare e Pascal com a vivência da contemporaneidade. Você vai ver que em alguns dos poemas que eu colocar aqui, de alguns poemas que eu colocar aqui, você vai ver que ele bebe dessa, ele cita, ele coloca no poema, ele vai colocar Shakespeare, vai colocar os personagens de Shakespeare, ele vai falar aqui espetacularmente, ele vai dar aulas de arte aqui. O último dos livros aqui, que aqui é dividido em vários, são vários, né? Isso aqui é escrito entre 1959 e 1999, portanto 40 anos escrevendo essa maravilha aqui, ó. 40 anos, ó. O primeiro livro. Aqui no livro você vai ter um prefácio de cerca de 80 páginas,
Aqui nesse prefácio eu acho que já dá para você sentir se dá para você continuar ou não, né? Se dá para você continuar ou não, porque é um prefácio denso. Olha só isso aqui que eu achei logo de cara no prefácio, que eu achei extraordinário. Olha só isso aqui, ó. Olha isso aqui, só isso aqui já para mim já valeu o livro, ó. E com efeito, isso aqui no prefácio, ó. E com efeito, convém não nos apressarmos aqui, pois que, em se tratando dessa milenar questão, toda prudência é pouca. Porque não é de uma questão religiosa, nem de uma questão de doutrina, e menos ainda de doutrina estética que se trata. Antes, cumpre entender o gnosticismo como um componente inseparável da mente humana em seu estado sempre virtual de perversidade antifilosófica. Um estado de rebelião inerente ao espírito dissatisfeito, uma enfermidade do espírito, doença da injustiça ou nosema tes adiquias, segundo Platão, que está no Geórgias, da qual provém cada vez mais acentuadamente todas as metástases do orgulho, da destruição e do caos. Gnosis, segundo o mestre, apesar do termo grego original significar conhecimento, é hoje o que em realidade sempre foi: a revolta, a sanha do arcanjo caído, o furto, tão inútil quanto impossível do fogo do céu por um Prometeu ensandecido, sob a roupagem ilustre de algumas das mais sofisticadas construções da mente humana, não em seu amor ao saber, filosofia, mas em seu ódio a esse saber, fobosófia, que a ultrapassa de fato e de natura. Em certas colocações, esconde-se hoje como antes, sempre a mesma e antiquíssima modalidade do absurdo. A absurda vontade do homem enfermo de orgulho, a sede de um saber que desminta, ou melhor ainda, substitua a divina sabedoria. É o sonho louco de uma possessão deste mundo, que abolisse a dependência da criatura ao Criador, instituindo o reino conhecedor gnóstico de Caim, de Eva, da serpente, numa palavra, o paraíso do fruto arrebatado. Quer dizer, o cara, né, ele vai aqui, ele vai dar aqui, ele está dando uma linha do que é esse mundo ocidental, do que é esse mundo ocidental moderno, vamos dizer assim, de Descartes para cá. Né, Descartes para cá, esse mundo gnóstico que vem da Idade Média, uma heresia, né, a heresia gnóstica, que está aí permeando tudo, inclusive pegando o verdadeiro cristianismo e colocando sobre as veias de uma filosofia. Cristianismo não é filosofia. Esse cristianismo filosófico, esse cristianismo que está aí, é um cristianismo gnóstico, herético. E isso vem da Idade Média para cá. Não ele vai colocar esse, que é uma heresia gnóstica, gnosticismo. Olha só, porque se de um lado o objetivo de uma gnose puramente humana é a morte de Deus, como insistentemente Wegelin o recorda, demonstra e sublinha ao longo de seu combativo magistério, do outro o Golem, que a proclama, com o proverbial cientista louco de tantas alegorias modernas, desde o Barão Frankenstein de Mary Shelley, não se contenta com ser o assassino do Criador, acaba por ser também o algoz da criatura, de toda a criação que não seja o produto de um orgulhoso e auto-atribuído imanetismo hipotético. Cara, isso aqui é espetacular. Invariavelmente, como se tem visto, esse tipo de filósofo tem como fruto de seu sistema a receita do assassinato coletivo, o cirúrgico saneamento revolucionário, que inevitavelmente vai dos contínuos expurgos à soviética até certa retórica solução final. Mas se Hitler, Stalin, Mussolini, Mao, Pol Pot, Fidel, ou ainda ontem a sinistra humildez de Milosevic, Sérvio, né, restam os mais notórios exemplos do gnóstico secular de nossos tempos. Assim, na caça sacerdotal que lhe corresponde, os High Priest, os hierofantes da moderna academia de Kant, Hegel, Nietzsche, Marx, Engels, Bakunin, Comte, Gramsci, Heidegger, até o atual séquito de tantos mais trotes, todos foram, são e quase sempre sabem ser a fina flor carnívora da gnose, da mentira, do ódio e da destruição final de tudo. Os maiores dentre os filósofos de nossa era, desde a confusa aurora oitocentesca, a mais sangrenta Morgenthau,
que houvesse jamais conhecido a humanidade, tiveram sempre razão, ao menos num ponto em que coincidem todos. A morte de Deus não produz o advento do super-homem, é uma mentira do Zoroastro, do Zaratustra alemão. O que ela produz, como se vem verificando ao longo desse nosso curto e fatalado século XX, né, é o sistemático e sintomático massacre do homem pelo rato. Sensacional! Sensacional, sensacional. Isso aqui é só a introdução, como eu falei, com 80 páginas. 80 páginas. Então aqui, ó, nós temos essa introdução, depois vai ter in limine, né? Aí o livro primeiro, que é a lição de modelagem, vai ter os versos, né? O primeiro, lição de modelagem. Depois vamos ter o livro segundo, lição de trevas. Lição de trevas. E vamos ter o último, que é a imitação da música, né? Livro último. E aí tem o seu finale, entendeu? Então esse livro é dividido. Isso que eu tô falando, quer dizer, ele escreveu isso aqui lentamente durante 40 anos. Ele diz em entrevistas, tem entrevistas aí dizendo que todos os livros dele levavam anos e anos e anos e anos escrevendo. O mínimo que ele levava era 7. O mínimo que ele levava era 7. Assim, contribuições para a literatura brasileira. Reintroduziu a tradição métrica, sua poesia profundamente filosófica, espiritual, tem como, né, ele mescla Dante, Eliot, Camões, Shakespeare, estilo altamente erudito com domínio técnico raro na poesia brasileira moderna. Críticas e controvérsias. Sua poesia conservadora o distanciou da academia e do mainstream literário. Foi acusado de arrogância, narcisismo e elitismo intelectual. Polêmico por suas críticas públicas aos modernistas brasileiros, que ele chamava de destruidores da poesia. Você vê que, né, não é pouca coisa, né? Destruidores de poesia. Imagina que esses caras não tem nenhum tipo de amor, né, por ele, né? Nada, zero, né? Você vai imaginar que esse pessoal, assim, se puder apagar, né? Mesmo com os prêmios e crescente atenção crítica, ele permaneceu à margem dos circuitos midiáticos e acadêmicos, vivendo em São Paulo, com aparições públicas raras e um círculo muito restrito de interlocutores. Rejeitava entrevistas superficiais e era altamente seletivo com editores e amigos. Sua saúde começou a deteriorar-se significativamente a partir de 2006, mas ele nunca mencionava em público sua condição médica. As informações sobre sua doença viriam à tona apenas após sua morte. A morte, né? Data de falecimento, 27 de junho de 2007. Local, Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Causa oficial da morte, complicações decorrentes da AIDS. Embora sua infecção por HIV fosse mantida em sigilo, familiares, amigos próximos e médicos confirmaram que ele convivia com o vírus havia anos e que seus últimos meses foram marcados por internações constantes devido à falência múltipla de órgãos causada por imunossupressão. Como ele contraiu a AIDS, né? Eu pesquisei para, assim, como é que foi isso? Porque eu fiquei na dúvida, se ele estava preso nos anos 80, como ele sobreviveu dos anos 80 para os anos 90, que é uma dúvida. Aqui no Brasil o problema é que nós não temos biografias, como as biografias escritas, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, pesquisadores, né, que vão atrás para pesquisar, fazer biografias extraordinárias, escarafunchar. Não, aqui a gente não tem essa tradição de boas biografias, tem algumas aí, mas é muito difícil. Não, até hoje que eu saiba, não tem nenhuma biografia sobre Bruno Tolentino. Aí fica difícil, né? Especulação. Como é que é? Ele viveu com AIDS dos anos 90 até 2006, quando faleceu? Não sei. Se você aí que está assistindo, se tiver informações sobre isso, você passa para mim, comenta aí no canal, beleza? Comenta aí no canal. Como contraiu a HIV, né? Não há declaração pública ou evidência documentada de como Bruno Tolentino contraiu HIV. Qualquer resposta sobre isso entra no campo da especulação. Existem duas hipóteses recorrentes nos círculos literários e entre biógrafos. Primeiro, durante sua prisão no Reino Unido, década de 80, que eu não acredito, porque ele não sobreviveria aos anos 80 com AIDS. Eu acho que, a não ser que ela, segundo eu me informei, né, há vários tipos de AIDS, né, que ele só foi aparecer, ele contraiu, mas eu sou ignorante disso, gente.
ela foi aparecer nos anos 90, não sei. Ele passou cerca de 5 anos detido na Inglaterra sob acusação de porte de drogas. Ele próprio sempre afirmou inocência. Presume-se que o ambiente prisional contribuiu para o seu contato com HIV, seja por condições médicas precárias, contato sanguíneo ou violência, embora ele jamais tenha comentado diretamente sobre o tema. Por transfusão sanguínea. Há versões que mencionam a possível transfusão de sangue contaminado durante seu período de internação na Europa nos anos 80 ou 90, o que era uma ocorrência não incomum antes do controle moderno sobre os bancos de sangue. Mas aquilo que eu falei, se aconteceu, complica, né? Se aconteceu, complica. Entre os anos 80 e os anos 90. Tolentino jamais falou publicamente sobre ser soro positivo, o que reflete tanto seu estilo reservado quanto o estigma persistente da doença em sua geração, quer dizer. Mas assim, não vamos, né? Não dá para você fechar, né? Como é que foi isso? Talvez algum biógrafo muito bom venha trazer isso à tona um dia, uma hora, né? Bruno Tolentino foi um dos maiores defensores da alta poesia formal no Brasil. Exilado, cultíssimo, inquieto e místico, construiu uma obra complexa que combina o rigor da métrica com o apelo do eterno. Hoje sua obra é objeto de reavaliação crítica e está sendo redescoberta por novas gerações. Sua vida marcada por paradoxos, exílio e controvérsia é inseparável de sua poesia, uma poesia do tempo profunda, da angústia metafísica e da fé na linguagem como ponte para o absoluto. Bruno Tolentino viveu seus últimos anos em meio a reconhecimento literário, crescente polêmica e um agravamento considerável de sua saúde, envolto em dignidade poética, reclusão e silêncio quanto à sua condição clínica. Últimos anos de vida, entre 2006 e 2007. Entre 2000 e 2007. Após o sucesso literário de Um Mundo como Ideia e Imitação do Amanhecer, de 2004, com os quais ganhou 2 prêmios Jabuti, Tolentino consolidou sua reputação como um dos maiores poetas brasileiros de sua geração, embora ainda marginal ao cânone oficial universitário. Testamento literário e silêncio final. Nos últimos meses, mesmo debilitado, Tolentino ainda planejava novas publicações. Muitos consideram A Imitação do Amanhecer seu testamento poético, uma obra de transcendência e preparação para a morte. Ele faleceu sem filhos, nem cônjuge, e deixou parte de sua obra inédita sobre os cuidados de amigos e herdeiros literários. Alguns manuscritos e traduções ainda não foram publicados, quer dizer, ele ainda tem material ainda para ser publicado ainda, que está por aí, né? Legado final. Bruno Tolentino morreu como viveu, na contramão do seu tempo, com sofisticação lírica, orgulho intelectual e reserva pessoal absoluta. Sua morte por complicação da AIDS nunca apagou seu brilho como poeta, embora tenha revelado a vulnerabilidade por trás da figura do autor altivo e intransigente. Mesmo após sua morte, continua sendo uma figura que provoca, fascina e divide a crítica literária brasileira. Quer dizer, você tem aí, né? Eu andei vasculhando, andei lendo por aí, que o pessoal gosta de considerar ele olavista, né? Andou com Olavo. Quer dizer, você nem senta para ler, você tem que ler, tá? Você tem que ler para você quebrar esses seus preconceitos, né? Esse universo preconceituoso seu, vai ler. Abre para ler, em vez de ficar falando, por exemplo, em vez de ficar criticando sem ler, vai ler. Pega o Ezra Pound, vai ler os cantos. Pega. É isso que eu falo, você tem que ler. Ler e reler, porque isso aqui não é uma leitura que você faça uma leitura só disso aqui, não vale. Você tem que ler e reler no tempo, que cada vez que você vai lendo é como uma cebola. A casca da cebola, ela vai se partindo numa cebola. É infinita. Isso aqui tem vários tipos de interpretação e cada leitura e releitura vai fazer você ter uma visão melhor sobre o livro. O Mundo como Ideia. É o segundo volume da chamada Trilogia da Ausência de Bruno Tolentino, composta por A Hora de Caterina, 1994, O Mundo como Ideia, 2000, e A Imitação do Amanhecer, 2004. Este livro é um marco da poesia filosófica e metafísica brasileira e uma das obras mais desafiadoras de Tolentino. Foi vencedor do Prêmio Jabuti de Poesia em 2000. O título é uma alusão direta à filosofia idealista de Arthur Schopenhauer e indiretamente a Platão e ao conceito do mundo como reflexo
do pensamento e da ausência, da essência, né? Resumo geral e estrutura. A obra é composta por 100 sonetos, todos rigorosamente metrificados e rimados. O tom é contemplativo, metafísico e teológico, carregado de erudição, simbologia e referência filosófica. Tolentino articula uma visão do mundo como reflexo da consciência, a realidade como projeção do espírito. O livro trata da luta interior do sujeito moderno, desorientado, tentando encontrar sentido em um mundo fragmentado. Principais temas e pontos importantes. 1. A realidade como reflexo da ideia. O poeta revisita o idealismo platônico e schopenhaueriano. O mundo material é ilusório, a verdadeira realidade é a das ideias, do espírito. A ideia aqui não é apenas intelectual, mas também poética, transcendental e espiritual. A linguagem como instrumento de revelação. A poesia é vista como o caminho possível para reconectar o homem com o absoluto, com a ordem do cosmos, com Deus, né? A escolha do soneto clássico reforça a ideia de forma como disciplina espiritual. Quer dizer, você não é... Ele, inclusive, aqui vai ter aqui... Ele vai falar sobre a própria arte. Ele vai trazer a arte nesse contexto. Vai trazer a arte clássica, renascentista. Ele vai trazer esse material que realmente é grandioso, grandiloquente. Este material, esse teor artístico. Então ele vai renegar completamente tudo que se faz aí de moderno, de modernista. A literatura moderna, a chamada arte moderna, a poesia moderna, que ele era um crítico dessa poesia moderna. Entendeu? Ele vai destruir com isso. Ele vai destruir com isso. Metafísica do silêncio. Tolentino retoma o motivo do silêncio como fonte de sabedoria. O silêncio não é vazio, mas plenitude, lugar onde o ser se revela. Aí vai ter a tradição versus modernidade. Há uma crítica sutil e por vezes explícita à poesia moderna fragmentada e sem transcendência. Ele propõe o retorno à tradição lírica com forma, métrica, rima e conteúdo elevado. Aí vai ter um cristianismo filosófico, mas como eu coloquei no início lá, nada a ver com o gnosticismo. Deus, o absoluto, a imortalidade da alma, temas presentes em quase todos os sonetos. Há influências de Santo Agostinho, Pascal, Dante e uma leitura cristã da condição humana. Quer dizer, aqui vários dos poemas aqui ele vai trazer essas influências, né, do Pascal, do Dante. Quer dizer, você pode considerar isso como algo complexo, né? É algo complexo, mas depois de uma releitura, depois de você reler, você percebe que vai além disso, né? Significados ocultos e leitura filosófica. A redenção pela palavra. O mundo como ideia é também o mundo como verbo, logos. A poesia torna-se uma forma de salvação, um instrumento de conversão e retorno ao centro perdido. O eu como espelho do absoluto. O sujeito poético é uma consciência fragmentada que se vê como imagem quebrada do divino. Há uma luta para restaurar a imagem e semelhança, reencontrar a essência perdida. Aquilo que se foi perdido da Renascença para cá, né? Com o Descartes, com o cartesiano. Ele vai trazer essa quebra. Ele vai dizer que o Ocidente se destruiu, o Ocidente acabou, que tudo foi sendo fragmentado ao longo do tempo, né? até ser destruído completamente. Inversão do materialismo. Em vez do mundo produzir ideias, as ideias produzem o mundo. Crítica ao positivismo, à ciência desumanizante, à secularização da alma moderna. Poesia como oração. A forma clássica serve como ato devocional. Cada soneto é quase um altar, forma e conteúdo em busca do transcendente. Quem é o eu poético? Uma figura de exílio existencial e retorno místico.
muitas vezes se confunde com o próprio Tolentino, mas também representa um homem arquetípico, um homem moderno perdido entre o tempo e a eternidade. Aí vamos ter, né, algumas referências notáveis. Schopenhauer, a ideia como essência da realidade. Platão, o mundo sensível como sombra do mundo das ideias. Pascal, a miséria do homem sem Deus. T.S. Eliot, o tempo e a memória como temas centrais. E Maria Hilke, né, o silêncio e a interioridade como forma de revelação. Antes de eu concluir aqui, antes de eu concluir o livro, vou pegar algumas passagens aqui para vocês terem uma noção, né, de como é que essa poesia deste homem, como era essa poesia, para vocês terem uma noção interessante da forma como ele colocava, como ele tinha essa poesia como algo, né, algo transcendente. Então eu vou fazer umas leituras aqui para vocês perceberem aqui. Olha só aqui, olha só isso aqui, ó. Olha só. Deixa eu botar aqui para frente. Olha só. Deixa eu pegar aqui, né? Eu separei algumas aqui bem interessantes. Olha só isso aqui. Ante uma aquarela chinesa. Senhor, eu não te entendo, diz o Senhor, nem eu. Nossa musa nasceu de um susto tremendo. Imagine a amêndoa e o poeta toscano, desmascarando-a e dizendo: a vida é por engano. E a amêndoa que lhe diz: deixa-te de comédias. Pronto, nascem Beatriz, Ugolino, Decantos, o pai de umas do tédio, Baudelaire e o Esperanto. Entre mentes, Hafiz, Wang Wei, Basho, e quem nunca escutou mais do que a brisa diz, o coração feliz que sempre se pasmou da harmonia, do voo, do pio da perdiz, o unitário mercúrio da alma oriental, com seu puro murmúrio em pouquíssimas sílabas resume o universal e dispensa as sibilas. Entre nós, com o poeta Dante, Camões, Leopardi, o autor de Balateta e aquela imensidade que é Fernando Pessoa, e São Shakespeare e Goethe, Hilke vagando à toa entre o anjo e o cometa, que deslumbrou Murilo Mendes, né, e Drummond, tudo aquilo que é grande se apequena, como Yeats e Eliot, o lamentavam o belo, aqui não vale a pena. Ou vale? Que conceito redime a escuridão? Que pode um coração acorrer pelo peito ocidental e eleito? Mas atrás da razão, este mesmo soneto que busca a perfeição como coisa da mente, soubéssemos nós, indiferentemente, desamarrar os nós do espírito doente e desatar a voz. Mas não, ocidentais, ou nascemos assim, ou não fazemos mais que, partindo do fim, cogitar um começo. Para nós o universo percebe-se ao inverso. Começamos do avesso e acabamos com tudo metido na cabeça. O oriental é mudo, ouve o silêncio, e parte do alto onde começa um orvalho, o imenso a arte. Deixa eu pegar aqui mais um aqui, ó. Vou pegar aqui mais aqui. São poemas espetaculares. Espetaculares. Olha esse aqui. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, que são vários aqui que eu colhi aqui. Olha só esse aqui, ó. O Alto da Fé, a Ângelo Monteiro. Tento há tempos viver com uma fogueira peregrina, contínua e de passagem. No entanto, as labaredas da linguagem mal tocam a realidade, a coisa inteira. O modo de dizer, o mundo cheira a carne chamuscada, mas a imagem consome-se mal vale a aprendizagem e tudo acaba em vaga fumaceira. Junto tudo o que posso e não consigo subir ao centro ardente e luminoso. Talvez porque o intelecto é o inimigo, talvez porque é incapaz do mesmo gozo. Vivo entre o vício cognitivo e o antigo, o sacro sacrifício pavoroso. Cantar não deixa marcas no fugaz, não molda o passageiro, não alcança nem sequer os perímetros da dança. O canto é apenas outro, sopro a mais. A mente quer sumir, fundir-se atrás da sombra de uma chama, não se cansa de fazer como faz uma criança, buscando se esconder sem ser capaz.
senão de amontoar-se entre os lençóis. Não vejo como alcance atravessar o centro da fogueira e virar voz. O grito que circunda de lugar em lugar o real desfaz-se em nós, e o que alcança dizer some no ar. Em cada vago feixe de alusões, o fantasma febril é prolongado por uns instantes mais, mas onde pões tua fé, alma vã, anda um passado, o resto todo foi carbonizado. O que dele disseres são noções, tudo começa a ser ressoletrado, no instante mesmo em que as dissoluções instauram seu reinado purgativo. O canto é a instauração do absoluto, e esse não cabe no fugaz, no vivo. O instante é morituro, anda de luto. O que tentas dizer, ó fugitivo? Tua fogueira é coisa de um minuto. Vou pegar outra aqui. O verme. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui é a shakespeariana. Olha só isso aqui. O verme, a Alberto da Costa e Silva. Porque eu quis conhecer, verificar o possível, a trama que o tecia, tocou-me separar tudo o que eu via, dos delírios da ideia. Se criar não é doar o mundo à fantasia, é antes do mais nada subjugar a velha tentação oracular do conceito, essa estrita tirania que, substituindo-se ao sensível, sufoca a fábula do ser. Eu fiz minha jubilação subir ao nível mais tênue do real. Fui o aprendiz de uma frágil tensão em que o possível como o efêmero existe por um triz. Mercúcio, na tragédia de Verona, é o lado frívolo da realidade. E a flor do instante vápida, a Madonna, que ele corteja, é uma diversidade, uma pura aparência que apaixona, talvez por ser só fuga, porque há de ser sempre quase só reflexo à tona da desaparição da ambiguidade. No entanto, é ali, nessa frivolidade, que o real se concede. É sempre às tontas que um coração apaixonado o encontra. Porque é ali que ele está mais à vontade, no baile doloroso, em que a vaidade subitamente passa além da conta. Por outro lado, há sempre uma paixão, outra paixão, a atração da criatura pelo emblema, a figura emblemática, o sistema e sua irretocável ilusão, promessas, nada mais, da perfeição. É nessa chama fria, forma extrema da luz conceitual que em vão se queima o mais pobre holocausto. A vida não, nem a morte, candeeiro de falenas, mas só aquela fênix fabulosa que não se apaga nunca, porque as penas que ela veste e reveste tem da coisa frágil, mortal, humana, o que uma alusão fúnebre tem do ser, saudade apenas. Hamlet, por exemplo, viu o vago, e no vago o vazio. Ali no oco que o ser substitui aquele pouco, que às vezes tem nas mãos príncipe e mago, vidente e justiceiro, o olhar de louco que deu ao mundo, pôs a vida ao largo e fez de Ofélia um desperdício, um toco, boiando à toa num remanso amargo. Não quis aquela flor que não colhera por volatilizá-la. Não a via só a verdade ou a mentira. As noções era todo uma impostura denunciando outra. E a pobre, à espera de um olhar, feneceu, virou figura. E assim foi com a loucura de Lia, o monarca senil que abdicara não por amor às filhas, por doar seu reino à abstração e dar de cara com a realidade nua. Até que para a areia na ampulheta de passar pelo vazio entre os cristais, amar é sempre uma atenção ao que separa. E amar este mundo é atravessar cada separação como um portal do outro, até que no lugar de tudo o que se for fique o real. O holocausto do amor acorda o olhar. Cordélia assassinada é este local. Vale a pena notar também que Otelo viu Desdémona assim sobre a hipnose dessa estranha ilusão que fixa a pose, o gesto. Nem a estátua nua em pelo sobrevive a um olhar que veste o belo de tanta tirania. Aqui a dose do veneno é brutal. Que o rosto ouse ser mais que seu reflexo é um lenço, um elo na corrente fugaz que a vida porca não cessa de sujar. Fazem do amor que se imagina puro um puro horror. Qualquer hálito embaça o espelho frio. A visão se anuvia, o amante enforca o que não viu e abraça-se a um vazio. A estátua que esse olhar faz da figura do instante humano
é uma consolação, um sonho que conforta o coração, na medida em que rouba a criatura aquela humanidade que a ternura envolve sem reter. A ideia é um vão em que tudo resvala, se perdura na síntese mental da abstração, da determinação do olhar sem vida, que prefere ao fugaz a ideia dele. O ser supõe a imperfeição, a pele, a polpa apodrecendo na ferida, enquanto o ardor de algemas que há naquele frio modo de olhar é um suicida. Suponha-se a medusa redimida, uma antimedusa que acordasse em seu poço de estátuas, face a face com a escuridão da pedra e arrependida, saudosa agora do fugaz da vida, de tudo que exilou, enfim tentasse um novo olhar, o olhar da despedida, por exemplo, o olhar do desenlace, da resignação, pobre coitada. Como trazer de volta agora aquela doce fragilidade dantes, se ela já mal recorda a ânsia, o quase nada, o brilho que era o ser? A madrugada não volta a um calabouço sem janela. Dediquei-me ao olhar que entre a emoção e a mente põe o susto do real, que é quase só surpresa, a aparição e a desaparição. Nem sempre o mal de ser tão anedótico, tão mal traduzido, nem sempre essa lesão corresponde ao fragor de um coração desabando em si mesmo. De Nerval a Montale e seu louco girassol, quem retornou do abismo colocou no instante em que, renunciando ao voo, o ser abraça a ideia. Existe o sol e o eclipse que há no olhar. É sempre o ser que salva o instante ou leva a escurecer. O poema vai aqui longe. Ele realmente, olha só aqui, ó. O possível é o vórtice entreaberto. Ao ser eu sei, mas é também um intento de diferenciar do pensamento a contínua vertigem que anda perto da emoção. A visão, esse instrumento da alma. E do outro lado, num deserto, há a mente emparedada a céu aberto. Pela ideia, essa laje de cimento sobre um vão, pobremente, indecidida, instante a instante, insurge-se, rebela-se, insiste em ir trocando pela vida uma mirante fria, às vezes bela, eu sei, mas muito menos do que ela, a ideia, a assombração diminuída. Porque a ideia alicia e alucina, ao mesmo tempo o ser quer que a fumaça salve a cinza, imolando-lhe o que passa. Supondo tudo atrás de uma cortina, o ser quer ser aquilo que imagina, não quer ser o que é. Tem certa graça a instante labareda peregrina, que ele esculpe esperando que ela faça, enfim, algum sentido. É o velho vício de reduzir a vida a um amistício entre o que morre e a luz conceitual. A sombra que essa luz faz é moral, mas é o mundo como ideia, início de um baile estatuesco e espectral. E aí ele conclui aqui, né? O coração enfermo porque vive, do que morre, debruça-se à janela. Vê a luz desertando-o no declive entre a vida e a paixão do ser por ela, e comovido vai compor a tela, em que a reduz para retê-la. Eu tive essa mesma ilusão, compus a bela equação passional da mente livre e pus meu coração nesse vazio, mas falhei. Ele nunca permitiu o oásis ilusório na epiderme sensível do real. Eu tinha um verme no coração que foi roendo o fio da ilusão e acabou por socorrer-me. E aí ele vai citar aqui, ó, Vermi, ele vai dar aqui, né? Ele vai citar Vermi, os poetas, Mallarmé. Olha só que maravilha aqui, ó. Olha só esse poema que ele fez, esse poema aqui ele escreveu quando a irmã do Glauber Rocha faleceu em 1979, se eu não estou enganado. Ela caiu num vão do elevador, ela foi entrar no elevador e ela morreu por puro acidente, né? Ela mergulhou, eu não sei quantos andares foi, isso praticamente foi um motivo, meio que um assim, dos motivos vamos dizer assim, pelo declínio, né, que o Glauber Rocha acabou, né, o cineasta, que ele gostava muito da irmã, inclusive ela participou de alguns filmes dele. Esse acidente idiota fez com que ela viesse a falecer, e isso fez com que o Tolentino escrevesse esse poema aqui, que é ele entre aspas, questionando Deus, como acontece isso com o ser humano, né? Como isso, tantos políticos, tantas figuras execráveis sobrevivem vivem aí 100 anos aí, e uma mulher tranquila, de boas,
morre com um acidente brutal desse. Olha o que ele fala aqui, ó. Senhor, Senhor, o teu anjo terrível é sempre assim? Não tens um refratário à hora do massacre, um mais sensível, que atrasasse o relógio, o calendário? Ao que parece, a todos tanto faz por quem o sino dói no campanário. Começa a amanhecer e uma vez mais rebelo-me, mas sei que a minha vida não tem como ou por que voltar atrás. Aceito que a mais dura despedida é bem mais que metáfora do nada. A que se inclina o chão, que uma ferida e a papoula sangrenta da alvorada pertence ao mundo sobrenatural, tanto quanto uma lágrima enxugada, à beira de um caixão. Mas afinal, Senhor, amas ou não a humanidade? Não fui ao escandaloso funeral, e imaginá-la em tua eternidade dói demais. Vou passar mais esse teste. Sim, mas protesto contra a insanidade com que arrancas a muque o que nos deste. Tu sabes que a soberba da família era maior que a dela, e eu tinha a peste. Pai e mãe apartavam-me da filha, e o irmãozão nem falar. E hoje, coitados, como onde está? Aqui é a maravilha, as genuflexões. Os potentados e os humildes, a nata da esperança, todos chegam por cá meio esfolados, sangrando como a luz. Não só da França, toda a Europa rasteja até aqui, esfolando os joelhos, não se cansa de ensanguentar-se até chegar a ti, e ao menos a um pichote do Alentejo. Reconstituíste a vista, eu quando o vi só o sei, mas que o cego e o paraplégico saiam aos pinotes, que o teu coração se escancare e esparrame um privilégio, aqui e outro acolá na multidão, só me faz perguntar, e ela? E ela? Não consigo entender que a um aleijão concedas tanto, enquanto a uma camélia tu deixas despencar. Por que, Senhor? Olho tudo do vão de uma janela, mas vejo a porta de um elevador escancarar-se sobre um outro vão, um vão sem chão, e a seja lá quem for, aqui absurdamente dás a mão. Me pões a trêmulo, gago, estupefato, pasmo, Senhor, mas consolado não. A mesma mão que faz gato e sapato da minha doce musa, cura e guia, cancela as entrelinhas do contrato. Dominus Dix, mas a quem merecia mais do que uma açucena matinal, um manso desfolhar-se ao fim do dia, quem mais do que uma flor, Senhor, igual nunca se viu, nem mesmo entre os crisântemos tinha direito a um fim mais natural. A morte numa cama, em casa ao menos, mas não, tinha que ser total escândalo, porque se nem nos circos mais extremos teus mártires andavam despencando sobre os leões, se nem um lixo cai de 8 andares aos trancos, santo vândalo. Não vim denunciar o filho ao pai ou o pai ao filho, não vim dar razão aos que recusam e usam cada ai contra a humildade. Vim porque a paixão me chamou pelo nome e a alma obedece e aceita suar sangue como não. Mas não sei mais unir o rogo à prece do que a elegia ao hino de louvor. Não sei amar-te assim. Caso soubesse, teria que ficar aqui, Senhor, aqui arrebentando-me os joelhos, esfolando-me todo ante um amor que vai tornando sempre mais vermelhos, mais duros os degraus do teu altar. Tu que tudo consertas, dos artelhos que desentortas e repões a andar, até as pupilas mortas de um garoto, do cachopilho que me fez chorar. Tu que a este lhe dás a flor no broto, e aquele o lírio pútrido do pus, tu que passas por um de 4 e a um outro, pegas no colo e entregas a Jesus, tu que fazes jorrar da rocha fria, tu que metaforizas tua luz ao ponto de fazer de uma agonia um puro horror ou a morna mansuetude. Que hás de fazer, Senhor, comigo um dia? E Deus deu a resposta, né? Deus futuramente deu a resposta feroz quando ele faz essa pergunta aqui, né? Que tu vais fazer comigo um dia? E fez. Deus é implacável. Eu imagino que aqui, isso aqui é de 1979, esse poema. Ele depois que ele passou pela prisão, igual Dostoiévski, ele teve uma modificação brutal, né, na forma de pensar dele, o cristianismo dele. Quer dizer, você não coloca Deus contra a parede. E foi isso que ele fez aqui. E Deus deu a resposta. Olha só que beleza.
Olha só que beleza, só esse trechinho aqui que a gente já está chegando no final do vídeo aqui, esse trechinho aqui, ó. Olha só, como atrás de si mesma, ou seja, quase oculta em si a força da modéstia, como alguém que sorrisse cada frase, eu a ouvia dizer, enfim, só resta confiar menos no escorregadio musical das palavras. Como o fio da faca muito usada perde o gume, ficar cantando muito vira um hábito, quando não cega, desafina rápido. De novo, né? Enfim, só resta confiar menos no escorregadio musical das palavras. Como um fio da faca muito usada perde o gume, ficar cantando muito vira um hábito, quando não cega, desafina rápido. Sim, é o mal dos cantores, né? Os cantores eles têm um tempo de existência, eles produzem uma música e depois, pelo fazer, aquilo acaba se tornando qualquer coisa. A faca fica desafiada, a faca fica sem estar afiada. Olha só, esse poema aqui que eu vou colocar aqui, esse poema dele aqui, Galicismos da Alma, 2 estrofes que eu vou colocar aqui, para mostrar como ele trazia as referências, as pessoas, as figuras da literatura do século XX e trazia para o poema dele, ó. Camus foi meu pior entusiasmo, Claudel minha melhor desilusão, Rimbaud a minha própria confusão e Baudelaire o meu primeiro orgasmo. Mallarmé me deixa um tanto pasmo, mas fiz minha primeira comunhão com Bernarnos, achando Gide um asno. Proust, o gênio perverso da emoção, e Sartre, um ressentido. Mauriac me dava sustos, mas foi Julian Green quem me tirou do sério e pôs o spleen do inefável em mim. Tive um ataque quando li Monsignor e Leviatã, minhas flores do mal para amanhã. A graça é uma promessa exasperante, se a desgraça não vem. Foi Green, coitado, quem colocando as duas lado a lado, para que as visse bem, deu-me a constante, o leitmotiv de uma vida errante, ávida de promessas. Fui amado por causa disso e temos conversado. Sem ele eu não teria sido o amante sempre absurdamente idolatrado e cheio da saudade delirante de ser outro, o que fora batizado, crismado e colocado ali adiante, da santa Eucaristia e do pecado. Dissemo-lhe e ele apertou-me a mão durante meia hora, dizendo-me obrigado. O último texto dele aqui, ele vai dar uma história da arte total. Se você por um acaso pegar o último, que é o livro último, né, Imitação da Música, que ele dedicou ao Ferreira Goulart, você vai ver, né, que ele vai dar uma história da arte completa. Canto, filho da luz, da zona ardente, coisa que vi, a luz sempre estrangeira. Canto que amo e amo que é mortal, a luz que se debate ao horizonte, a frágil mariposa, cor de fonte. Aí ele vai falar aqui, ele vai dar uma geral sobre a pintura, inclusive no próprio livro vai ter umas gravuras da pintura. Ele vai falar Rafael, Masácio. Ele vai falar de toda a arte que ele considerava a arte clássica, né? Todo soneto aqui vai estar, que Van Eyck, ele vai falar do Van Eyck, vai falar do Leonardo da Vinci, vai falar do Michelangelo, vai falar da Holanda de Flandres. São praticamente uns 100 sonetos, né? Del Piero, de Chirico. Ele vai cada poema ele vai dedicar aqui a uma eminência da arte clássica. Andrés del Sarto, Andrés del Verrocchio, Giotto, Giovanni, Fra Giovanni, Piero, o Angélico. É um negócio impressionante. São 100 poemas, todos eles você vai ter a arte clássica, né? A arte clássica absurda. Quer dizer, é uma erudição assim feroz. Erudição feroz. O homem, olha que beleza isso aqui. Olha só que lindo. A arte renascentista. Tá vendo? Ele vai trazer ele vai colocar, é como se fosse um tapa na cara da modernidade, um tapa na cara desse ocidente perdido. Olha só. Tá vendo? É um tapa na cara desse ocidente perdido, onde nós nos perdemos, né, no meio de tantas lorotas. Olha só.
tantas lorotas aí ao longo dos séculos. E ele vai fazer uma crítica exatamente isso. Olha Jesus Cristo em Emaús aqui, ó. Olha que beleza. Cristo em Emaús. Tá vendo? Vou falar de todos aqui, o Caravaggio. Tá vendo? Olha só que mais aqui. Pega aqui mais aqui, ó. Olha só esse aqui, ó. Toda essa arte que ele, inclusive, é como eu falei, uma história da arte e da qual você leitor, você pode se embevecer nessa leitura e aprender também. Que era esse processo que ele também queria colocar. Ele, já que as figuras elas se colocavam assim, dizendo que a arte tinha acabado, a modernidade acabou com a arte, então ele vai dar um tapa na cara dessa modernidade e vai dizer que acabou não. Ela está aí, ela produziu coisas maravilhosas, ela está aí. Basta você procurar e abrir o seu olhar, né? Abrir os seus olhos para esses monumentos que estão aí. Se você tiver a oportunidade um dia de visitar o Museu do Louvre, você vai ter essa arte absoluta e completa. O Mundo como Ideia é uma obra densa, de alto rigor formal e conteúdo filosófico profundo. Bruno Tolentino oferece com esses sonetos um tipo de meditação poética sobre o ser, o tempo, a morte, a fé e a linguagem. É um livro que exige tempo, releitura e escuta interior. É também uma resposta corajosa e solitária à literatura contemporânea, marcada pela fragmentação e pela desconfiança do absoluto. Tolentino propõe o contrário, a volta à grande poesia como ferramenta de reencontro com a alma. É isso aí, pessoas, é isso aí. Tolentino realmente foi uma figura extraordinária. Eu pretendo pegar os outros livros dele, na medida do possível, e ler e trazer aqui para o canal, fazer uma resenha, na medida da nossa profunda ignorância, né? Da nossa ignorância, trazer aqui para o canal esse espetacular poeta, que nós tivemos até 2007, um espetacular poeta, que apareçam outros, né? Que apareçam outros com uma visão ampla de mundo, com a visão ampla das coisas belas, da beleza, que o Ocidente não se acabe, né, como vem acabando aí todo santo dia, beleza? Bruno Tolentino, O Mundo como Ideia, foi esta resenha deste material aqui de 2000, beleza, gente? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Vou deixar o link aí, tá? Se você quiser adquirir o livro, vou deixar o link aí embaixo da Amazon na descrição, tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Tchau, tchau.